do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4. A palavra, como nós sabemos hoje, é reduzida para que no final nós possamos estar aqui clamando. E eu quero ser sucinto nessa palavra. Foi uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Nós tivemos em consagração, na Assembleia Solene, tivemos o dia todo na igreja, e foi precisamente baseado sobre o livro de Joel. E a mensagem desta noite tem por tema a crise e o retorno. Joel é um dos profetas menores em comprimento, por assim dizer, em extensão literária, mas não em peso do conteúdo que ele carrega. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Joel não é um profeta que fala de um pecado específico, de um povo ou de talvez de um inimigo que está se aproximando. É um profeta que fala de uma crise que vai chegar, que está chegando, e de como Deus responde a ela. Vamos para a palavra. Joel 1, 4. O que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, o pulgão comeu. E o que o pulgão deixou, o besouro comeu. Eu quero, inicialmente, trazer aqui um contexto rápido, que essa mensagem será ministrada a respeito do capítulo número 1 e capítulo número 2. E vamos fazer algumas passagens rápidas para chegarmos ao centro do que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Em Joel, capítulo de número 1, o contexto apresentado para nós é uma terra totalmente devastada. Os campos sem frutos e a lavoura toda consumida. Nós vemos que tamanha foi a devastação que o que a lagarta deixou de restos, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou de restos, que a lagarta já tinha deixado, o pulgão chegou e comeu. O que a lagarta, o gafanhoto e o pulgão deixaram de restos, de sobras, já não tinha quase nada. Mesmo assim, veio o besouro e comeu. Nós vemos aqui então que é uma calamidade vinda por ondas. É uma crise que vem pancada após pancada, gigante após gigante, dificuldade após dificuldade. Talvez porventura você está assim, você já está até tonto de tanta pancada da vida que você está levando. É crise financeira, você pega e toma fica atordoado, mas se recompõe. Não, Senhor, é agora que eu vou para frente. Aí é uma crise matrimonial. Aí é outra, não, Senhor, eu vou de novo, eu vou romper. Aí é uma crise eclesiástica, brigando com o irmão, com o membro, com o líder. Não, é agora que eu vou. Aí é crise profissional, no trabalho as coisas não acontecem. Exemplificando e traduzindo para os dias de hoje, é isso que o povo viveu. Não sobrou nada. Agora nós vemos aqui que a necessidade do povo era precisamente física. A Bíblia nos relata que a lagarta comeu, o gafanhoto comeu, o pulgão comeu e o besouro comeu. Todo o contexto de agricultura, de semeadura que eles tinham feito, que a colheita que eles estavam esperando, já não havia mais. A necessidade do povo naquele momento era de provisão material, de provisão física, podemos dizer assim, de provisão no meio da agricultura, para que eles pudessem ter o mantimento, ter o alimento dia após dia. E Joel 2 nos apresenta a solução. Veja, terra devastada, campo sem fruto, a lavoura toda consumida. Joel 2 apresenta a solução. Qual é a solução, pastor? Jejum, oração e retorno a Deus. Como é que é possível que um povo, Diácono Wellington, que está necessitado de uma provisão material de alimento, Deus chama
A solução para esse problema físico está nas regiões espirituais. A solução para esse problema desse povo não é plantar novamente, não é semear novamente, não é plantar o trigo novamente, não. É jejum, oração e se voltarem para o nosso Deus. Agora veja, quando Deus ele alerta o povo, qual era a solução? Ele faz também uma promessa. A solução está onde, pastor? Oração, jejum, retorno a Deus. Mesmo assim, Deus ainda faz uma promessa, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E eu quero que você diga comigo nesta noite, declare isso de uma forma profética sobre a tua vida. É uma declaração, porventura, até mesmo simples. Mas diga comigo, a crise material sempre aponta para uma crise espiritual. A crise material sempre aponta para uma crise espiritual. O povo lá fora, Diácono Deilson, não entende como é que esse povo, eu posso dizer até mesmo aqui na igreja, eu creio, todos aqui somos imigrantes. Como é que esse povo vem de fora, consegue alugar, comprar casas, comprar carros, desfrutar das melhores coisas que o país tem? Indagações de muitos portugueses. Meus queridos, é porque a crise material sempre aponta para uma crise espiritual. Mas quem está firme espiritualmente, Deus ele libera bênçãos até mesmo sem nós pedirmos. Deus abre as comportas dos céus para te abençoar, até mesmo sem você pedir. Deus ele libera bênçãos, portas abertas sobre a tua vida, sobre a vida de todo aquele que está firme espiritualmente. Muitas vezes nós não entendemos porque é que nós desfrutamos de tantas bênçãos. Estamos em Portugal, viajamos para um lado e para o outro. Quem está firme espiritualmente, quem entende que a bênção verdadeira não está no trabalho, não está no salário, não está no carro novo, não está nos bens materiais, quem entende que a solução para os seus problemas não está na força do seu braço, não está naquilo que ele pode fazer, mas está sim em se lançar aos pés do mestre, as bênçãos começarão a te seguir de forma natural. Agora quem está correndo atrás de bênçãos, quem está correndo atrás de carro, quem está correndo atrás de casa, corre e apenas se cansa, se fadiga. Mas quem corre atrás de Deus, quem corre atrás do Espírito Santo, as suas forças são renovadas, aleluia. E isso é muito poderoso quando nós começamos a entender, porque nós começamos a entender que a solução do nosso problema não é maior do que o nosso Deus. A solução do que Deus tem para nós não é maior do que o problema que nós estamos vivenciando. A solução de Deus para as nossas vidas é sempre maior do que o problema do que nos trouxe até Ele. Tem muitas pessoas achando e parando de orar, parando de buscar, parando de jejuar após a primeira crise. Ah não, pastor, o senhor não sabe quão difícil está. O senhor não sabe quão difícil está dentro de casa. A solução, meu querido, oração e jejum. Ah, pastor, o senhor não sabe o quão difícil está a minha vida ministerial. Quer algo novo? Oração e jejum. Ah, pastor, o senhor não sabe o quão difícil está a minha vida documental aqui em Portugal. Eu estou aqui já há 3 anos e não tenho nem a residência. Ah, pastor, o senhor não sabe quão difícil está. Eu já estou aqui há tanto tempo e ainda não consegui nem um carro. Oração e jejum. Toda crise material está ligada a uma crise espiritual. A partir do momento que nós paramos de orar, a partir do momento que nós paramos de buscar, as setas que Satanás tem lançado contra a tua vida. Imagina o seguinte quadro. Hoje nós estamos aqui guardados, blindados, porque mediante nós estamos orando, Deus está posicionando anjos ao nosso redor. Satanás de longe, uma seta,
O anjo, no meu filho não, com o escudo. No meu filho não. Sem você saber. Você está no trânsito indo para o trabalho. Acontece um acidente na sua frente que era para acontecer com você. Aparece outro anjo, com meu filho não. Efeitos e resultados das nossas orações. Mas a partir do momento que nós deixamos de orar, não, isso não está gerando nada em minha vida. Não, isso não está mudando nada dentro de mim, isso não está mudando nada no meu cotidiano. As coisas começam a acontecer tragédia após tragédia, tragédia após tragédia, tragédia após tragédia. E às vezes nós não entendemos que a solução é precisamente a oração. Nós vemos aqui precisamente que o que aconteceu nesse povo, com este povo, o que estava sendo descrito, é que cada camada que eles tinham preparado de colheita foi totalmente consumida. Nós vemos, a Bíblia nos relata que a vinha foi destruída, a figueira foi cortada, o grão secou, o azeite faltou por completo. Mas veja bem, o que é representado em Joel 1 não é apenas uma apresentação de perdas agrícolas. É um espelho da condição espiritual do povo. É um espelho da condição espiritual do povo. Dos versículos de número 7 ao 12, nós vemos que a vinha foi totalmente devastada. Não sobrou nada. Em algumas traduções diz que o mosto se foi. Se nós formos analisar hoje no contexto hebraico da Bíblia, a videira e a figueira estão comumente, várias vezes associadas à bênção de Deus sobre aquele lugar. Quando elas secam, não é apenas igual aconteceu com esse povo, um sinal de que a agricultura se foi, a economia colapsou, que o mercado financeiro foi abaixo, que a bolsa estourou. É um sinal de que a bênção de Deus foi retirada daquele lugar. No versículo 12, o profeta diz: a alegria foi tirada da casa do Senhor. E quando eu estava lendo isso, o Senhor falou profundamente ao meu coração. Sabe por que muitas das vezes eu faço aqui umas perguntas interagindo com a igreja? Você está feliz? Crente tem que andar feliz. Porque quando a alegria some do culto, é sinal de que algo mais profundo foi perdido. Quando as pessoas entram no modo monótono, pastor Landes, de vir para a igreja somente para cumprir uma rotina, somente para cumprir uma escala, somente de vir por vir, somente para preencher uma cadeira, ou até mesmo, se eu não for, o pastor vai me ligar. Quando elas perdem a alegria de vir para a casa de Deus, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, quando a alegria se perde, é sinal de que algo mais profundo está faltando. É um alerta. E é a primeira coisa que é relatada que é tirado. Muitas vezes a Bíblia nos faz a comparação de que o vinho representa precisamente a alegria. A primeira coisa a ser retirada foi a alegria. Hoje em dia, nos dias de hoje, o que Satanás mais tem tentado fazer é surrar o povo de trabalho, de pressão, de opressão, que quando ele vem para dentro da igreja, ele só consegue chorar. Tanto é que se nós analisarmos o contexto eclesiástico hoje do mundo, todas as músicas, não vou dizer todas, mas a maioria das músicas, é aquela batida lenta, sentimental, aqueles cultos de celebração que o pessoal alegrava, glorificava, levantava a mão, os jovens se animavam, cada dia mais tem se ausentado. Estão doutrinando o povo de Deus a ser um povo tristonho, um povo melancólico, um povo que só sabe chorar. Aleluia.
Mas o que Deus ministrou ao meu coração através dessa mensagem, e está ministrando para nós nessa noite, é que a alegria vai voltar. Cultos onde a alegria de Deus transborda sobre a igreja, onde a glória de Deus preenche a igreja, onde o povo, independentemente das crises do mundo lá fora, onde o povo, independentemente das situações que estão vivenciando, dos problemas, ainda assim estarão alegres diante da presença de Deus, aonde até mesmo a tristeza terá que saltar de alegria, irão voltar para dentro da casa do Senhor. Estão doutrinando o povo de Deus a ser um povo depressivo. Nos dias de hoje, cada vez nós mais vemos pelo mundo afora pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão em cima do altar, mas não conseguem desfrutar, ter acesso à alegria que o Espírito Santo produz. Agora veja bem, um dos frutos que é produzido pelo Espírito Santo, podemos dizer até mesmo um dos gomos, nós cremos que é um fruto com várias repartições, como se fosse uma laranja, por assim dizer. Um desses gomos do fruto do Espírito é precisamente a alegria. Agora veja, como é que nós podemos dizer que temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós não carregamos o fruto dele? E essa mensagem veio de tiro certeiro ao meu coração, porque quando nós paramos para analisar nos dias de hoje, o povo já não, nós, sempre que os irmãos se reunirem em uma roda de amigos, certamente vai dizer, no meu tempo, na minha altura, os jovens saíam, se alegravam. Na minha altura, no meu tempo, aquilo outro. Cada dia mais, a estratégia de Satanás tem sido desenvolver pessoas melancólicas, depressivas, até mesmo dentro da igreja. Nós vamos continuando avante, e nós vemos que em Joel 1:10 diz, o campo está devastado, a terra está em luto, porque o grão foi destruído. Nos versículos 19 e 20, nós vemos que até mesmo os animais estavam clamando por água. A Bíblia relata que os ribeiros secaram, o fogo consumiu as pastagens, o povo gemia por socorro. A natureza estava desesperada, estava gritando o que o coração do povo ainda não havia dito em voz alta. A Bíblia relata que os animais clamavam por água. Agora veja, e aqui eu quero centrar a mensagem. Existem muitas crises materiais que Deus permite que chegue até nós, para nós entendermos que na verdade está faltando algo mais profundo. Que a crise material não é nada comparada com a crise espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje em dia, dificilmente é. Nós tivemos a oportunidade de estar ali na Expo Live, a primeira Expo cristã na Europa. E nós vemos que a grande dificuldade do povo não é questão de agenda, não é questão de compromisso. Porque quando se trata de grande festividade, dificilmente os irmãos vão encontrar a igreja vazia. Agora, e das orações de sexta-feira? Dos cultos de intercessão? Quando se trata de oração, de clamor, é difícil encontrar crente como antes. É difícil encontrar pessoas que se disponibilizam simplesmente para orar. Não, pastor, olha, eu não preciso de instrumentista, eu não quero sentimentalismo. Porque como muitas vezes é comumente confundido o agir de Deus com emocionalismo dentro da igreja. Quando tem um fundo tocando, quando tem uma banda ministrando. Agora, não tem como confundir quando é apenas oração.
Porque a oração, ela traz a presença do Espírito Santo. O que nós estamos necessitando nos dias de hoje, o alerta para nós nessa noite é: se porventura você está passando por uma crise material, esqueça a crise material, comece a olhar para a crise espiritual que nós estamos vivenciando, que a nação de Portugal está vivenciando. Muitas pessoas estão dizendo por aí, minha irmã Margarete, mas o mercado imobiliário está terrível, o salário mínimo está insuportável, as condições de Portugal, a crise material está insuportável, está à beira de romper tudo. A crise espiritual dessa nação é muito maior do que a crise material. Deus, muitas das vezes, da mesma forma que Ele fez com este povo, Ele precisa tocar no campo para alcançar o nosso coração. Muitas vezes Deus, Ele toca no campo para alcançar o nosso coração. Da mesma forma que aconteceu com Jó. Deus tirou tudo, mas a Bíblia nos relata, não foi plano de Satanás. Deus permitiu tudo. Então entenda que talvez a crise que você está vivendo nesta noite, a crise que você está vivendo na sua vida, na sua casa, na sua família, é permissão de Deus para Ele te mostrar que o problema, que a solução não vai ser você tentando surpreender eles com mais alguma coisa, não vai ser você trabalhar mais horas, não vai ser você comprar coisas novas, não. A solução é oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Joel 2:12, conhecidos por todos. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É chegado o tempo de nós pararmos de viver uma vida de superficialidade. Nós vemos pelo mundo afora pessoas que têm uma aparência bonita, têm uma estética apresentável, têm uma veste bonita, mas o coração é totalmente longe do Senhor. O alerta para esse povo não foi para as pessoas que estavam lá de fora. O alerta de todo o contexto de Joel não é falando sobre o povo que não conhecia o Senhor, mas é para os que estavam dentro da sua casa. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Na cultura hebraica, quando nós rasgamos as nossas vestes, é um sinal de arrependimento, muitas vezes de luto, de choro. Mas Deus, Ele pede algo além disso. Rasguem os vossos corações. Deus, Ele quer um coração rasgado. Deus, Ele não está interessado na nossa performance religiosa. Deus, Ele não está interessado nas nossas habilidades. Quem deu as nossas habilidades foi Ele. Deus, Ele não está interessado nem mesmo nos nossos dons. Quem deu também foi Ele. Deus, Ele não está interessado naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso operar. Deus, Ele está interessado na rendição que existe em meu coração, no prostrar aos seus pés todos os dias, de forma contínua. É isso que Deus, Ele quer nos nossos dias de hoje. Falando com um dos pastores, eu alertei de uma das situações mais terríveis que nós temos vivenciado nos dias de hoje, que é precisamente a geração da performance. O que é a geração da performance, pastor? Bênção em cima do altar. Bênção em cima do altar. Passa pela porta da igreja, nem parece cristão. Geração da performance.
não é a geração que carrega a presença de Deus. É a geração que já conhece o método, a metodologia, a maneira, o tom para cantar. Já tem a estratégia, um pedezinho em sol. Já tem ali os métodos, se levantar a mão, se mover desse jeito, se engrossar a voz. Já tem a metodologia. E pasme, tem pessoas vendendo cursos. Mas o que Deus quer para os dias de hoje não é performance religiosa. O que Deus quer para os dias de hoje não é metodologia de como fazer as coisas acontecer. O que Deus quer para os dias de hoje são corações rendidos aos seus pés, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É isso que o Senhor procura nos dias de hoje. É isso que o Senhor está procurando em Alhandra no dia de hoje. É isso que o Senhor está procurando em Portugal no dia de hoje. É isso que nós precisamos fazer. A crise vai bater na nossa porta. O nosso pastor Efson ministrou aqui no domingo. Se você está vivendo uma vida que não tem confronto, não tem problemas, não tem dificuldades, não tem crise, ligue o alerta, algo de errado tem. Agora, a crise não é sinal de falta de Deus. Agora, quando a nossa vida está tudo a um mar de maravilha, um mar de rosas, pode saber que algo de errado está acontecendo. Meu querido, nós precisamos entender que independentemente das crises, o nosso Deus, Ele não se ausentou. Ele quer simplesmente que o seu povo volte a Ele. Como pastor? Com melhores técnicas, com melhores cultos, melhores equipamentos, melhores microfones, uma banda completa, um telão de LED. Não. Deus, Ele não quer nada disso. Ele quer que nós voltemos a Ele com o quê? Com jejum e oração. Com jejum e oração, com o coração rasgado. É isso que o nosso Deus quer. Agora veja, para nós terminarmos, a Bíblia nos relata em Joel 2, no capítulo de número 1, nós vemos toda a semeadura sendo tirada. O trigo, o azeite, tudo. Todas as matérias-primas foram tiradas, retiradas do povo, pelo próprio Deus. Agora, quando nós nos voltamos para Ele, com jejum e oração, Deus não apenas restaura o que foi perdido. Deus, Ele não apenas restaura o que foi levado, Ele dá muito mais. Quando nós vemos em Joel, que a Bíblia nos relata que o mosto voltou, o azeite voltou, o pão voltou. Mas o que foi retirado no capítulo número 1 não foi o pão, não foi o azeite, nem o vinho. Mas foi a semeadura, foi a uva, foi o trigo, foram as azeitonas, foi a matéria-prima. Deus, Ele não restaurou a matéria-prima, Ele não restaurou a colheita, Ele restaurou o processo pronto, finalizado. A obra completa. Ah, meu Deus do céu, meu irmão. Deus, Ele restaurou, não foi aquilo que o povo precisava para esperar novamente, a semente para plantar, esperar o processo para ver aquilo crescer, germinar e depois eles colherem novamente. Não, Deus foi lá e entregou a obra completa. Deus restaurou além do que eles haviam perdido. Porque quando nós voltamos a Deus, reconhecemos as nossas dificuldades, voltamos a Deus com jejum e oração, Ele restaura muito mais do que nós perdemos. A solução de Deus sempre é maior do que o problema que nos trouxe até Ele. Aleluia. O que você vai começar a viver depois do seu retorno a uma vida primitiva de jejum e oração não caberá. A sua vida atual não terá suporte para carregar aquilo que Deus irá fazer.
Seja na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua saúde, na tua vida financeira, seja na tua família que está perto ou na família que está longe, seja no teu trabalho, seja qual for a área, o que você vai vivenciar depois do retorno para uma vida primitiva de oração, não vai ter suporte. A tua vida atual não vai ter suporte para sustentar. De tão grande será aquilo que Deus fará. Joel 2:26, para terminar, eu peço para a igreja ficar de pé e vir aqui à frente para nós fazermos nossos clamores. Vós comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que tem feito maravilhas convosco, e o meu povo jamais será confundido. Vós comereis abundantemente e vos fartareis. Meus queridos, nós precisamos entender que o que Deus tem para nossas vidas, Deus é quem, Ele tem o melhor para te dar. Deus, Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para você. Ele é um bom pai. Mas Ele necessita que o seu povo se volte em oração e jejum. Ele precisa que o seu povo retorne em oração e jejum, para que Ele possa, consequentemente, derramar do seu Espírito sobre as nossas vidas. Meus queridos, neste momento nós vamos estar clamando pelos nossos objetivos nessa noite. Mas antes disso eu quero saber se existe alguém aqui em nosso meio que tem um objetivo específico. Olha, pastor, eu estou com essa enfermidade já há anos. Olha, pastor, eu estou com esse documento travado, já contratei advogado e mesmo assim as coisas não andam para frente. Olha, pastor, eu preciso, mas as coisas não estão andando. Faça um sinal para que nós vemos quem é, ou se existe alguém em nosso meio. Nossa irmã Margarete, a nossa irmã Andréia, pode vir aqui à frente, Diácono Wellington, nossa irmã Rose. Eu só preciso que vocês me digam quais são as vossas causas para a oração ser objetiva.